A paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos dando início a mais uma atividade relativa ao Sermão da Montanha. Estaremos estudando agora Mateus, capítulo 5, versículo 6, que fala sobre a fome e sede de justiça. Diz assim o versículo: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. A justiça deriva do latim iustitia, derivado de ius, que significa direito. A própria etimologia, como se vê, liga a noção de justiça e de direito por intermédio da ideia de justo. A palavra sedak, no hebraico, é usada no Velho Testamento para se referir à justiça e diz respeito ao restabelecimento do equilíbrio harmônico desejado por Deus, sobretudo na fidelidade, na aliança e particularmente na salvação do povo dos perigos da falta de lei. O desequilíbrio na conduta é visto como injustiça. Ter fome e sede de justiça implica em um grande desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus. A fome e sede espiritual de justiça são características dos que servem a Deus. Em Êxodos, capítulo 18, versículo 13, encontramos a seguinte palavra: E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Ou seja, já lá no Velho Testamento, encontramos a sede de justiça por parte do povo de Deus que havia saído do Egito e era julgado por Moisés com o objetivo de delinir as suas crises, os seus problemas, os seus conflitos. A grande importância de saber julgar. Nós vamos observar, o Senhor apareceu em sonho a Salomão e disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Em 1 Reis, capítulo 3, de 7 a 9, segundo a versão da Almeida revisada e corrigida, nos diz assim: Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio de um teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderá julgar a este tão grande povo? Ou seja, nós vamos observar que Salomão, a primeira preocupação que ele tem é justamente de ser um rei novo e tendo que julgar uma grande multidão sem conhecimento. Nós vamos encontrar em 1 Reis, capítulo 3, de 16 a 28, que após esse pedido, Deus aparece a Salomão à noite e diz a ele que ele ouviu, e por Salomão não pedir sangue, não pedir ouro, não pedir prata, mas pedir sabedoria, ele atenderia. Nós vamos ver essa sentença da parte de Deus em 1 Reis 3,16, dizendo: Salomão julga o caso de duas prostitutas. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. A justiça, segundo a palavra do Senhor, é para todos. E nós vamos observar que essas duas mulheres tinham uma demanda entre elas, uma vez que as duas tiveram filho no mesmo dia, na mesma data, e uma delas deitou-se sobre esse filho e sufocou. E pegou o filho da outra e trocou os garotos de posição. E no dia seguinte, nós vamos encontrar Salomão julgando o caso das duas, apresentando uma decisão que assombra até hoje muitos dos sábios e entendidos. O Salmo 94, capítulo 1 ao 12, nós vamos encontrar: Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, e exalta-te tu, que és juiz da terra. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer?
vemos o salmista se manifestando através desse salmo, reclamando diante de Deus e pedindo justiça, com sede de justiça em relação às posições de pessoas ímpias e da forma como eles se conduziam, pedindo que Deus entrasse com juízo em todas essas. Ou seja, o povo de Deus, os homens de Deus se colocam diante do Eterno, pedindo justiça e clamando pela misericórdia para que seja feita a paz, para que seja feita o devido retorno sobre as coisas que acontecem. A Bíblia está cheia de implementos de justiça, pois ela afirma que aquele que planta vai colher. A semeadura é algo que fatalmente ela vai aparecer na vida de todos, mas o que será colhido certamente é fruto daquilo que foi feito no passado. E nós vemos o salmista clamando a Deus, pedindo a misericórdia sobre a justiça. E no versículo 15 diz assim: mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-los todos os retos de coração. Ou seja, o juízo, a justiça, a forma correta, seguir a lei, seguir a determinação faz parte do povo de Deus e faz parte daqueles que honram a Deus. Encontramos Jesus quando foi questionado por homens que faziam parte do clero religioso judaico, perguntando sobre se deveria o povo pagar imposto ou não aos homens que eram mandados por César. E Jesus pediu uma moeda e mostrou aquela moeda e dizia o seguinte: de quem é esta face? E eles disseram: de César. Portanto, Jesus disse a célebre frase: dai a César o que é de César, ou seja, seguiu a justiça e as leis da época. Em Lucas 18, vamos encontrar no versículo 1 até o 8 a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola, Jesus falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Falava a respeito de um juiz que era iníquo e, portanto, não tinha questão de justiça, ele simplesmente não fazia justiça, o que é uma determinação, inclusive para as leis odiernas, as leis atuais, é preciso seguir o que a lei determina, e esse juiz, ele não queria fazer a justiça sobre uma mulher viúva que reclamava constantemente com ele sobre um determinado caso. Mas por insistir tanto, de tal forma que ele acabou fazendo justiça, ou seja, buscando o entendimento da forma correta em função daquela reclamação. E de tal forma que o Senhor Jesus falou: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa desfará justiça. Os cristãos devem almejar as coisas mais excelentes, e o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Que Deus abençoe a todos os irmãos e que a graça seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.